cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Fique em pé, toda a igreja. Para mim é uma alegria poder estar mais uma vez nessa igreja. Deus abençoe o pastor Leônidas, seu filho, pastor da igreja. Deus abençoe todos os obreiros, os membros dessa casa. Alegro-me por ver que Jesus já está na casa, né? Trago o abraço do nosso pastor presidente, pastor Marcelo Licarião, pastora Meire. Somos ali do Brás, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E para mim é uma alegria poder retornar mais uma vez nesse altar. Eu tenho uma palavra do céu para você hoje. E eu acredito que depois dessa mensagem, a sua segunda-feira vai ser uma das melhores segunda-feiras. Quem crê assim, diga amém. Pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Marcos, capítulo 4. E o verso de número 35. Livro de Marcos, capítulo de número 4, e a gente vamos ler o verso de número 35. Quem encontrou o texto, diga amém. Está escrito assim: e naquele dia já era muito tarde, e ele disse: vamos passar para o outro lado. E despediu a multidão e levara consigo, assim também como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: mestre, não te preocupa que perecemos? E ele levantou-se e repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. Diga glória a Deus. Antes de você tomar o seu assento, você vai cumprimentar 3 irmãos. Quantos irmãos eu disse? E os 3 que você cumprimentar, você vai dizer para ele ou para ela: ele não se atrasa. 1, 2, 3. Deixa Deus te usar aí. Oh glória. Pode sentar dando glória a Deus aí, porque Ele merece. Quem está me ouvindo, diga amém. Queridos, a grande maioria da tempestade, se é assim que eu posso chamar ela, e que todos nós estamos sujeitos a enfrentá-las, todos nós sabemos que existe tempestade grande e também existe tempestades pequenas. Porém, sabemos que as piores tempestades que vêm sobre a nossa casa são aquelas que chegam de surpresa. Pastor, por que as piores são as que chegam de surpresa? Porque ela chega no momento que pega a gente desprevenidos. Exemplo esse é o caso da pandemia. Quantas pessoas perderam maridos, esposa, filhos? Quantas pessoas perderam pessoas que amavam, que já foi embora para debaixo da terra, por conta de uma pandemia que entrou sobre o planeta e matou inúmeras de pessoas, seja ela velha ou seja ela nova. Falar de tempestade, não tem como falar da guerra da Ucrânia com a Rússia. Quantas pessoas foram pegas de surpresa, pessoas que tinham suas moradias, pessoas que tinham suas casas, e de repente, por conta de guerra de poderes, todos aqueles que tinham sua família, tinham as suas residências, tinham as suas casas, perderam as suas casas por conta de uma guerra, diante o que nós vimos na televisão. Então, falar de tempestade, sabemos que existe grande e também existe tempestade pequenas. Eu sempre costumo dizer que as piores são aquelas que chegam de surpresa. Quando a gente liga a televisão, fala de guerra. Se a gente vai na banca de jornal, fala de guerra. Se a gente vai conversar com o vizinho da rua, vai falar de guerra. É tanta guerra, mas é tanta guerra, mas é tanta guerra, que nós, como evangélicos, não vemos a hora da trombeta tocar e a noiva de Cristo subir para o céu. Porque diante da situação que nós estamos vendo, a gente estamos cansados. Pastor, cansado do quê?
cansado de tanta luta que a gente estamos presenciando. É tanta morte, é tanta pandemia, é tanta guerra, que agora nesses dias, vendo na televisão, falando que uma nova pandemia nasceu na China e está já exalando o nosso planeta. Outra pandemia diante daquilo que eles falaram. Então, diante de tempestade, nós sabemos que existe grande e também existe pequenas. E essas tempestades, sabemos nós, que Deus, quando Ele quer nos avisar, Ele manda recado. Acredito eu que num tempo como esse, você já deve ter recebido o recado de Deus, através de um louvor, através de uma profecia, através de uma pregação. Tem gente que recebe o aviso de Deus, até mesmo deitado sobre a sua cama, porque Deus é assim. Deus, Ele avisa, e quando Deus, Ele avisa, é porque Deus, Ele está livrando. Glória a Deus por isso. Então existe tempestade que Deus avisa, e existe aquelas que Ele não avisa, e aquela que Ele não avisa são as piores, porque chega no momento que o filho está doente, chega no momento que o aluguel está atrasado, chega no momento que você foi mandado embora do trabalho, chega no momento que a casa está daquele jeito, e aí você clama, você ora, você sobe monte, desce vale, você abre a boca, rasga o céu, e parece que Deus está em silêncio. A minha Bíblia diz que quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, mas só que nem toda a cabeça entende isso. Então existe certo tipo de cabeça que, por Deus não falar, por Deus não se manifestar, existe algumas pessoas do nosso meio que acaba querendo desistir do evangelho, acaba querendo desistir da tua igreja, e aí acaba saindo fora do templo, saindo fora do evangelho, porque acredita eles que Deus não está vendo ele, acredita ela que Deus não está ouvindo ela. Eu vou falar um negócio aqui, eu sei que você vai entender. A Bíblia diz que na casa de Jó, ele tinha ovelhas, bois, jumentas, ele tinha camelos, e ele tinha 10 filhos dentro da casa dele. Você não vai ver no texto da Bíblia a tempestade mandando fax para ele, mandando um WhatsApp para ele, dizendo para ele: olha Jó, amanhã estou indo aí tomar o café, e quando eu terminar de tomar o café, eu vou levar tudo que você tem, e para pior, vou levar teus filhos. Não, a Bíblia diz que ela chegou de surpresa, e quando ela chegou na casa de Jó de surpresa, levando tudo aquilo que ele tinha, e levando os filhos que ele tinha dentro de casa, a Bíblia diz que diante ele, e diante a esposa dele, quando ela começou a reclamar, pela perda que ela estava sofrendo, a Bíblia diz que Jó saiu para fora, rasgou a roupa do corpo, jogou cinza na cabeça, levantou a mão para o alto e deu um grito dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito venha ser o nome do Senhor. Então você vai ver que a diferença dele para ela, enquanto ela está reclamando, Jó está dando glória, enquanto ela está murmurando, Jó está dando glória, enquanto ela está brava, blasfemando, Jó está dando glória. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu já vi alguns pregadores no meio da estrada dizer que a mulher de Jó estava endemoniada, mas cada cabeça é um pensamento. Já o meu pensamento de pregador desde os meus 14 anos, quando eu li esse texto, essa passagem bíblica, eu não acreditei que a mulher dele estava endemoniada. Pastor, por que você não creu? Porque você sabe melhor do que eu, que ninguém consegue ficar alegre dentro de um cemitério, ninguém consegue ficar alegre dentro de um velório. Eu estava pregando agora no estado de Goiânia, aí o pastor me chamou para participar do culto fúnebre da tia dele. Aí por eu já estar lá, e ele me deu a liberalidade para me fazer o culto para eles. Até eu, que não era filho da mulher enterrada, até eu estava chorando na hora do enterro. E você sabe que nesse momento é difícil. Você vê alguém que você ama, você vê alguém que cresceu com você, você vê alguém que cuidou de você, alguém que estava com você, e agora sendo enterrado para baixo de 7 palmos. Então no momento que ela estava perdendo tudo que ela tinha, eu até entendo a situação dela, porque se ela tivesse perdido os bois, camelos, jumentas, tudo aquilo que ela, o marido dela tinha conquistado, era algo
algo que ela recuperaria lá na frente, porque sabemos que tudo aquilo que o diabo leva, amanhã Deus dá em dobro dentro da nossa casa, porque Deus é assim. Deus, ele gosta de trabalhar dessa maneira. Ele trabalha dessa maneira porque ele quer provar que ele é Deus dentro da sua casa, e a promessa que ele fez para mim e para você é uma promessa grande. Glória a Deus por isso. Então, no momento que ela saiu para fora e viu o marido com a mão para o alto dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito venha ser o nome do Senhor, ela queria que ele tivesse xingando, ela queria que ele tivesse blasfemando, ela queria que ele tivesse murmurando, mas em questão dele para ela, enquanto Jó levantou a mão para o alto e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito venha ser o nome do Senhor, a minha Bíblia escreve que diante a oração desse homem, da noite para o dia, o que eu vou falar aqui eu vou me arrepiar, porque eu sei que você vai dar glória. Da noite para o dia, Deus muda o cativeiro dentro da casa dele. Pastor, o que você está dizendo com isso? Lá vai para quem está de boca aberta dando glória, tá? Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando desde que o ano começou em janeiro. O mês é março e até agora Deus não fez nada dentro da sua casa. Calma, antes da bênção apostólica ser liberada nessa tribuna, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira dentro da sua casa. Eu vou liberar essa palavra para quem está de mão aberta dando glória a Deus aqui dentro dessa igreja, tá? O diabo está morrendo de raiva porque você está na prova, mas está dando glória aqui dentro. O diabo está morrendo de raiva porque você está aqui dentro e seu filho já se arrumou para ir para a balada agora. O diabo está morrendo de raiva que enquanto a tua casa está quebrada, você está dando glória a Deus aqui dentro. Mas lá vai o recado para o inferno para quem está dando glória a Deus aqui agora. Essa segunda-feira vai ser a melhor segunda-feira que Deus vai preparar para você. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí. Então tudo aquilo que ele havia perdido, enquanto ela achava que ele faria a mesma coisa que ela estava fazendo, ele é diferente. Ele estava com a mão para o alto dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito venha ser o nome do Senhor. Deus foi lá e mudou a história dele. O texto que nós lemos aqui agora vai falar de Jesus pregando na orla da praia, pastor Leônidas. E nesse dia que ele pregava na orla da praia, ele estava pregando uma das suas melhores mensagens. Não que as que ele pregava não era boa, era boa, mas a mensagem mais avivalista dele foi na orla da praia. E na orla da praia ele pregou essa mensagem para mais de 5.000 pessoas. Quantas pessoas eu disse? 5.000 pessoas na orla da praia. E pasme os senhores e as senhoras, na praia não tinha cadeira, mas o povo ia para a igreja. Na praia não tinha telhado, mas o povo ia para a igreja. Na praia não tinha teto, mas o povo ia para a igreja. Na praia não tinha retorno, microfone, e não tinha nem ar condicionado, mas o povo ia para a igreja. O povo adorava. Eu já vi pregadores dizer que Jesus gostava de pregar em silêncio. Pasme o que eu vou falar para você aqui agora. Em 10 minutos da mensagem dele, o paralítico andava, o cego enxergava, o mudo falava e o surdo saía ouvindo. Em 10 minutos da mensagem dele, não tinha microfone, era garganta-fone. E quando ele abria a boca, o céu caía no meio da praia, o céu caía na praça, o céu caía na onde ele tivesse. Então nesse dia que ele pregava na orla da praia, ele passou numa feira. Acredito eu que naquele dia, quando ele passou na feira, tudo que ele pegava na mão, ele transformava em uma parábola. E naquele dia ele pegou uma semente na mão, uma semente chamada grão de mostarda. Quando ele pegou a semente na mão, ele olhou para os discípulos dizendo: hoje eu vou pregar uma mensagem tão avivalista, uma mensagem tão alegre, que quem entrou chorando vai voltar para casa sorrindo. Quem entrou de cabeça baixa vai voltar para casa dando glória. Glória a Deus por isso. Aí quando ele pegou a semente na mão, ele olhou para a multidão e disse: hoje eu vou trazer a mensagem para vocês sobre o grão da semente de mostarda. Está no texto. Ele pega a semente e ele assemelha com o reino dos céus. E quando ele diz que a semente era semelhante ao reino dos céus, Pedro, aquele gordinho baixo e careca, que era discípulo dele, era o mais bravo da turma dele. Pedro sentou do lado de João, que era mais equilibrado, e falou: João, que mensagem é essa que Jesus está pregando?
João disse: você não está entendendo a mensagem dele não? Ele disse: não. Ele está dizendo que tudo que é pequeno, uma hora se torna grande. Tudo que é pequeno, uma hora cresce. Ele disse: mas vem cá, deixa eu falar um negócio para você. Ele falou: fala. Ele está dizendo que é semelhante. Como ele está dizendo que é semelhante, sendo que nós não sabemos o tamanho, o diâmetro, a metragem daquele grande céu, a não ser naquele grande dia do arrebatamento. Aí João disse: você não está entendendo não, Pedro? Ele disse: não, ele não está comparando. Você lembra da fé? Ele não disse que a fé era comparada, ele disse que a fé era semelhante. Tudo que é pequeno, uma hora cresce. Sabe o que ele está dizendo? Ele disse o quê? Ele está dizendo que tudo que é pequeno hoje, amanhã fica grande. Era a mensagem dele. E você sabe que semente pequena, plantada na terra, ela cresce. Eu prego muito no Nordeste, pastor Leônidas. Eu fui pregar no Congresso de Obreiro, em São Luís do Maranhão. Aí quando eu cheguei no aeroporto, aí chegamos na rodovia, no aeroporto, aí o filho do presidente falou assim: pastor, hoje nós vamos almoçar na casa do meu vô. Vovô é presidente da nossa igreja. E aí o vovô pediu para levar o senhor para almoçar lá no sítio dele. Vamos? Eu falei: vamos. Aí entramos no meio da mata, paramos lá no meio do matagal. Chegamos lá na casa do vô dele. Aí a avó dele estava cantando Plena Paz e Santo Gozo tem em ti, ó meu Jesus. Aí cheguei, orei, cumprimentei ela. Aí eu peguei e falei: cadê o patriarca? Aí ela disse: tá no meio da roça. Aí o filho dele, o neto dele, falou: o senhor quer ficar aqui dentro? Eu vou chamar meu vô para nós se alegrar aqui. Ele vê o senhor. Eu falei: não, eu vou com você. Aí cheguei lá no meio da roça, lá da horta. Ele estava com o chapéu de palha na cabeça. E ele estava abrindo a terra, plantando sementes. Aí quando ele plantou a semente e fechou a semente na terra, ele pegou a enxada e começou a macetar ela dentro da terra. Quando ele amacetou ela dentro da terra, aí lá vai o paulista chegar perto dele e falei: pastor Sobreira, deixa eu falar um negócio para o senhor. O que o senhor está fazendo aqui, você está fazendo errado. Olha eu falando com o cabelo branco. Eu disse: o senhor está fazendo errado. Ele disse: por que, meu filho? Eu falei: o senhor não está vendo que quanto mais você bate, mais a semente vai quebrar, e a semente não vai ter força para crescer. Ele disse: você está errado. Eu disse: então fala para mim por que eu estou errado. Ele disse assim: vem cá, se aproxime de mim. Aí cheguei perto dele, ele catou a semente, jogou na terra, fechou a terra, e aí ele falou: bate. Lá vai eu batendo devagar. Ele disse: bate. Lá vai eu batendo devagar. Ele falou: não, você bate muito fraco. Catou a enxada da minha mão e começou a macetar ela mais forte. Quando ele foi batendo, eu disse: mas qual é o segredo que você não me falou aqui agora? Ele disse: sabe qual é o segredo, Evandro? Eu falei: qual é o segredo? Ele disse: quanto mais eu bato nela, mais fundo ela desce para baixo. E mais fundo que ela desce, mais força a raiz dela pega embaixo, e mais força a árvore dela cresce. Quando ele disse isso, Deus falou comigo dizendo: tá vendo, meu filho? Assim a minha noiva na terra, quanto mais o sistema bate, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce. Eu vou falar para quem está de mão aberta, dando glória a Deus ao céu: a igreja é que nem massa de pão de padaria. Quanto mais o padeiro bate, mais o teu ministério cresce, teu casamento cresce, tua família cresce. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí. Bate na mão de quem está do teu lado e diga assim: esse ano é ano de crescimento. É ano de crescimento. Tudo que é pequeno, uma hora cresce. E ele pregando essa mensagem na orla da praia, 5.000 pessoas dando glória a Deus na mensagem dele. Quando ele terminou a mensagem pregada, ele olhou para os discípulos e disse assim: ó, arrume o barco. Aí Pedro disse assim: senhor, aonde nós iremos? Ele disse: preciso passar para o outro lado. O que tem lá do outro lado, pastor Evandro? Gadara. Gadara não era grande, muito menos pequena, mas tinha uma população lá dentro que não era crente. Pastor, por quê? Porque se fosse, era só colocar a mão no gadareno, na cabeça dele, e dizer no nome de Jesus: sai. O demônio saía. Todavia, quando eles via o gadareno atormentando a cidade de Gadara, o que eles faziam? Ia para a orla da praia. E quando eles paravam na beira da praia, eles olhavam lá do outro lado e diziam assim: como eu queria que esse homem chamado Jesus que tanto falam resolvesse o nosso problema. Como eu queria que esse homem que eles falam aí do outro lado viesse até nossa casa, viesse até nosso bairro, viesse até nossa cidade. Eles tinham medo.
Então, no momento que eles choravam na orla da praia, lá do outro lado, Jesus estava se arrumando. Aí olhou para os demais e falou assim, ó, entra no barco, mexa a vela. Aí Pedro disse assim, para onde nós iremos? Ele disse, preciso ir para o outro lado. Pedro disse assim, Senhor, deixa eu falar um negócio para ti. Ele falou, fala, Pedrão. O Senhor pregou de manhã, o Senhor pregou de tarde, pregou de noite, teve vigília. E o Senhor quer fazer o que lá do outro lado? Ele disse, Pedro, deixa eu falar um negócio para ti. Ele falou, fala. O que eu tenho para fazer hoje, não posso deixar para fazer amanhã. Mas o Senhor quer fazer o que hoje lá? Ele falou, Pedro, não complica. O que eu tenho para fazer nesse domingo, não posso deixar para segunda, terça, quarta, quinta. Entra no barco, para onde nós vamos? Lá para o outro lado. Eles entram dentro do barco, daqui a pouco ele pega a almofada dele e vai fazer o quê? Vai dormir. Ele não avisa para nenhum deles, dizendo assim, olha, ficai-vos de olhos abertos, porque haverá uma grande tempestade. Oh, como seria bom se ele falasse para você, olha, essa semana se cuide, porque está vindo um grande vento na sua casa. Seria muito bom. A gente se programaria, porque saberia a hora exata que o vento chegaria. Mas ele pega a almofada dele e não fala nenhuma palavra para ele, só fala assim, ó, eu vou dormir. E entra dentro da caixinha do barco e vai deitar. Quem está do outro lado de Gadara está chorando. Pastor, por que eles estão chorando? Eles estão chorando porque eles queriam que Jesus resolvesse o problema dele. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai dar glória, tá? Aquilo que você acha que só vai ser resolvido no mês de abril, Jesus falou, calma, antes do mês de março terminar, eu vou mudar a história dentro da sua casa. Pastor, mas meu problema já está se agravando desde o ano que foi embora. Calma, antes do culto acabar hoje, eu vou provar para você que eu sou Deus, que eu sou Deus, que eu sou Deus. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí. Aí ele pega o travesseirinho dele e vai deitar. Quando ele vai dormir, os discípulos estão conversando do culto que eles participaram na praia. E aí naquela alegria toda que toma conta deles, os pequenos barcos que estão indo na mesma rota que ele, daqui a pouco lá no meio, uma grande tempestade vem sobre eles. Aí o barco balança, a água entra dentro do barco. E quando as águas entram dentro do barco, Pedro pega um balde e começa a jogar água para fora. Os demais estão dizendo assim, o que você está fazendo, Pedro? Ele diz assim, eu estou jogando água porque senão nós vamos morrer. Tiago disse, vem cá, Pedro. Ele disse, que foi, Tiago? Você não está vendo que Jesus está no barco? Não, mas nós vamos morrer aqui hoje. Aí João levanta e falou, ei, Pedrão, parece que você é o mais atribulado daqui dentro. Você não está vendo que o homem está dentro do barco? Não, mas ele está dormindo. Aí Felipe levanta e fala, deixa eu falar um negócio para ti, Pedrão. Ele acordado, ele dormindo. Ele não perdeu o controle dessa situação. Aponte o dedo para quem está do teu lado aí, por gentileza. Aponte o dedo para ele, aponte o dedo para ela. Diga assim para ele, diga assim para ela. Quem foi que disse? Diga assim que seu problema não vai ser resolvido. Diga assim, ainda hoje, Deus vai trazer felicidade dentro da sua casa. Se você crê nessa palavra, abra a boca e dá um grito de glória a Jesus aí. Aí o barco balançando, as ondas entrando, o barco querendo virar. Daqui a pouco, quando o barco começa a balançar, oh glória. Aí Jesus acorda. Aí quando Jesus acorda, não está no texto, cabeça de pregador. Eu acredito que ele deve ter olhado os 12 gritando lá dentro. E naquela hora ele deve ter olhado para dentro do barco olhando assim, agora eu quero ver quem é macho de verdade. Agora eu quero ver nessa pandemia quem é crente de verdade. Vamos ver se eles pulam do barco ou se eles permanecem dentro do barco. Daqui a pouco ele vai perto deles, aí Pedro diz assim, o senhor não está vendo não? Ele disse, o que, Pedro? O barco está virando. Ele disse, eu sei. Não, mas o senhor não está vendo não. O senhor não está com medo que a gente morre, que a gente perece. Aí Jesus bate a mão no peito e diz assim, vem cá, Pedrão. Ele falou, fala, eu sou Jesus. Não, mas olha o tamanho da água. Ele disse, calma, Pedro, eu sou Jesus. Não, mas os problemas estão assim assado. Calma, eu sou Jesus. Jesus é tão Jesus, mas tão Jesus, que até a boca da tempestade ele acha. Ele olha para Pedro e falou, Pedro, observe e veja. Ele para na frente do barco e diz assim, cala-te, mar.
Tiago está parado olhando para Pedro e diz assim: eu falei para você, Pedrão, ele está no controle. Ele diz assim: calma, Pedro, que não terminou não. Ele vai lá no meio da tempestade e diz: cala-te, tempestade. Daqui a pouco as águas começam a parar, o barco começa a parar de se movimentar. Quando ele para, Tiago olha para Jesus e fala: e aí, Jesus? Jesus fala: vem cá, Pedro. Pedro vem e fala: pois não, senhor, eu falei para você, eu acordado ou eu deitado, eu não perdi o controle dessa situação. Eu vou falar aqui porque eu sou profeta, eu vou liberar para quem está dando glória, tá? Esse mês de março vai ser um dos melhores meses ainda dentro da sua casa. Pastor, mas falta uma semana para terminar o ano, para terminar o mês. Deixa eu ser boca de Deus aqui agora. Antes desse mês terminar, Jesus vai provar para a tua casa que ele ainda é Jesus. Eu vou falar porque tem gente que já está dando glória a Deus ali embaixo, em cima da galeria aqui agora, tá? O dedo de Jeová já está apertando o botão start na tua casa hoje. E ele está dizendo: meu filho, fala para quem está dando glória a Deus dentro dessa igreja, que esse final de semana ainda, antes da 0 hora desse relógio, a glória da segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Se você crê nessa palavra, abra a boca e dá um grito de glória a Jesus ao céu. Quem está lá do outro lado em Gadara está preocupado, pastor, por quê? Porque o filho está nas drogas, o marido no alcoolismo, a casa não é mais aquela casa de antes. Quem está do outro lado está chorando. Mal sabia eles, o que, pregador? Que enquanto eles estavam chorando, o barco do Nazareno já estava chegando no endereço da casa deles. Daqui a pouco, quando o barco para, você conhece o texto, ele vai se encontrar com uma legião de demônios, o gadareno. Pastor doutor Alderi Nelson Rocha, da sede do Belenzinho aqui em São Paulo, uma certa feita, numa reunião de obreiro, nós estávamos participando. Ele disse que esse moço tinha nome. Claro que ele tinha nome. E ele disse que o nome dele era Vitório. Como era o nome dele? Vamos crer e ver que ele acertou. Se ele fosse esse nome mesmo, ninguém chamava ele pelo nome. Ele tinha apelido. E é coisa ruim é chamar a pessoa pelo seu apelido. Ele tinha apelido e ninguém chamava ele pelo nome. O nome dele era o Gadareno. Gadara é a cidade dele. Então, quando ele se apresentou ali e se apresentou como legiões, Jesus só estendeu a mão. E quando Jesus estendeu a mão, a legião que estava no moço gadareno, ela saiu do corpo dele, foi para os porcos, e quando os porcos caíram, o menino veio todo alegre. Quando o moço veio todo alegre, ele disse assim: agora eu quero andar com o senhor. Ele disse: não, agora eu estou pronto para andar com o senhor para onde o senhor for. Ele disse também: não. Então deixa eu carregar a tua Bíblia. Ele falou: não, já tem quem carregue. Então deixa eu carregar os lenços. Também não, porque já tem quem carregue. Então deixa eu andar com o senhor do ladinho. Ele falou também não. Ele falou: por que não? Ele disse assim: meu filho, o pai que está no céu colocou 12. Quantos tem aqui? Ele falou 12. Acabou. Você mora na onde? Ele falou: mora em Gadara. Gadara tem igreja? Ele falou: não. Então abra uma. Você tem terno de gravata, meu filho? Tem não, então compra um. Você tem Bíblia? Tem não, então coloca uma debaixo do braço. Mas o que eu vou fazer agora? Ele abre uma igreja na cidade e fala que eu salvo, que eu curo, que eu liberto e levo direto para o céu. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Essa semana meu nome na tua casa, diz o Senhor, é salvação na tua família. Não, eu vou falar para quem está se arrepiando, tá? Essa semana Jesus se apresenta como salvação no meio da tua família. Eu não sei como é que está a situação do teu casamento, do teu ministério, dos teus filhos, mas eu sou boca de Deus aqui hoje para falar para quem está dando glória, tá? Ele não perdeu o controle desse problema, esse controle desse casamento, esse controle desse trabalho. Se você crê nessa palavra, abre a boca, dá um grito de glória a Jesus ao céu aí. Ele não perdeu o controle. Uma certa feita, ele não estava no barco e os discípulos dentro. E por ele não estar dentro do barco, lá fora, a Bíblia diz que lá fora os discípulos veem um clarão, ao ponto que eles chamam de fantasma. Eis que vejo um fantasma. Jesus disse: não sou eu. Eis que vejo um fantasma. Jesus disse: não sou eu. Daqui a pouco Pedro, que não tinha parafuso na cabeça, coisa boa é trabalhar com gente doida na igreja. Pedro não tinha parafuso na cabeça, então se falasse vai, ele não olhava para o lado. Aí ele falou assim: deixa que eu falo com ele. Se é tu mesmo, me faça eu sair daqui e ir até aí.
Jesus não pensou duas vezes. Jesus pegou e falou assim: então vem, Pedrão. Pedro saiu correndo. E quando Pedro saiu correndo, a Bíblia diz que ele pula do barco no meio dos mares. E quando ele pula no meio das ondas, no meio do mar, aí 11 homens saem correndo para ver ele afundando. Os 11 saem correndo dizendo: vamos lá ver o Pedrão afundando. Quando eles param na ponta do barco, eles olham Pedro. Pastor, como? Flutuando nas águas. Aí ele olha para ele e diz assim: aí, Pedrão? Ele falou: não é fantasma não, é Jesus. Aí Jesus pega e fala: vem, Pedro. Aí ele sai andando. Aí quando ele sai andando, daqui a pouco ele afunda. Jesus pega ele pela mão, coloca ele de pé e diz assim: você é o homem de pouca fé. Coloca ele dentro do barco. Quando põe ele dentro do barco, ele pega a toalha e ele vai se secar. E quando ele está se secando, tem 11 homens com ciúmes. Quantos homens eu disse? Pastor, fala, o ciúmes bravo é de homem. 11 homens estão com ciúme. Se você pensa que mulher tem ciúme, é porque você não viu o ciúme de homem. 11 homens estão com ciúme. E os 11 estão perto dele assim: Senhor, me perdoa. Ele disse: que foi, João? O Senhor sabe que eu tenho equilíbrio. João era tão equilibrado que se Jesus tivesse falado assim: vem, João! Ele tinha jogado uma escada nas águas, colocado o pezinho nela para ver se a água estava dura. Os demais eram prudente e tímido. Pastor, mas por que ele chamou Pedro? Porque Pedro não tinha parafuso na cabeça. Pedro era o louco da cidade. Pedro era o doido do barco. Pastor, mas por que ele chamou ele? Porque ele saberia que se ele falasse: vem, Pedro, Pedro não olhava para os lados. Pedro sairia correndo sem falar: eu não vou não. Ele já estava lá. Daqui a pouco, quando os 11 está: desculpa, perdão, o senhor conhece eu, o senhor me conhece. Daqui a pouco Pedro está triste. Aí os demais pegou e falou: e aí, Pedrão, vai chegar um tempo que vai ter um povo lá em São Miguel Paulista, que quando ouvir falar o homem de pouca fé, vai rir da sua cara. Daqui a pouco aquela tristeza saltou em alegria. Aí ele foi perto do mestre e falou: Senhor, me perdoa. Ele disse: mas por que eu tenho que te perdoar? Ele: não, o Senhor me chamou, eu fui, andei e afundei. Ele: não preciso liberar perdão não, fique em paz. Ele: não, mas eu afundei. Tiago disse: eu falei que não era para ir. André disse: eu falei que não era para ter pulado. Daqui a pouco Pedro começa a dar risada. Aí os demais estão dizendo: Pedro, você está rindo por quê? Ele falou: deixa eu falar um negócio para vocês. Ele falou: fala. Aqui dentro do barco só quem tem poder de voar é ele. Aqui dentro do barco só quem tem poder de andar nas águas é ele. Mas na onde você quer chegar com isso, Pedro? Ele falou: então, eu não sei voar, mas eu voei. Eu não sei andar nas águas, mas eu andei. Oh, coisa ruim, desculpa a palavra que eu vou usar aqui agora. Oh, coisa dura é você colocar a cabeça no travesseiro e ficar se remoendo com as coisas que você deixou passar lá atrás. Pastor, e quem é Pedro? Agarrador de oportunidades. Pastor, quem é Pedro? Agarrador de desafios. É ruim você colocar a cabeça no travesseiro e ficar se remoendo dizendo: por que eu não pedi ela em casamento? Por que eu não pedi ele em casamento? Por que eu não entreguei currículo naquela empresa? Por que eu não abri aquele negócio que veio na minha mão? Por que eu não fiz isso? Por que eu não comprei aquele apartamento? Por que eu não dei entrada naquela casa? Por que eu não peguei aquele carro? Por que eu não entrei naquela porta? Oh, coisa ruim é você deitar a cabeça no travesseiro e ficar lembrando das oportunidades que você deixou passar na sua vista. Pedro não. A oportunidade veio, o que ele fez? Saiu correndo. Mesmo que os 11 estavam dizendo assim: não vai, ele disse: eu já vou. Pare! Ele já estava indo. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Hoje Deus está levantando Pedros aqui no nosso meio. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai dar glória, tá? Vai ter gente lá na tua família que vai rir de você essa semana, mas fique em paz. Esse mês de março, antes que ele termine, a tua família vai ter que aplaudir a vitória que eu vou fazer por você. Quem crê nessa palavra, abre a boca, dá um grito de glória a Deus ao céu aí agora. Pedro é diferente. Pedro é aquele tipo de crente que prega na Praça da Sé. É aquele tipo de crente que prega no hospital, prega no presídio. É aquele tipo de crente que não olha por lá, está nem aí. Pedro é aquele tipo de crente que enquanto o irmãozinho está calado, parecendo uma geladeira, o outro está dizendo assim: fala, Jesus, que o servo está te ouvindo. É ele. É esse que cortou a orelha do soldado porque que ele estava prendendo Jesus.
É esse que foi da confiança do mestre. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Calma, o que eu tenho para você aqui hoje é essa palavra do céu ao teu coração aqui agora. Ele não perdeu o controle da situação na sua casa. Eu estou falando com pessoas aqui que estão com aluguel atrasado. Eu estou falando com pessoas aqui que foi mandado embora do serviço. Eu estou falando com pessoas aqui que teve que trancar a faculdade porque não teve mais recurso para manter ela. Assim diz o Senhor, esse ano eu vou trazer felicidade na sua casa. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Jesus ao céu aí. Pega na mão de quem está do teu lado aí, por gentileza. Chacoalhe a mão dele, a mão dela, até ela dar glória a Deus do teu lado aí agora. Diga para ele, diga para ela assim, essa segunda-feira. De novo, diga essa segunda-feira. Diga assim, vai haver culto de ação de graça na sua casa. Diga assim, quem riu de você hoje, vai ter que dar glória a Deus na tua casa essa semana. Quem crê nessa palavra, abra a boca e dá um grito de glória a Jesus ao céu. Eita lá, e fecha os olhos porque entrou um anjo do Senhor aqui agora. Fecha os olhos toda a igreja, quem está na galeria, quem está debaixo da galeria. Jesus falou para meu filho, fala para a minha igreja fazer 1 minuto de oração à casa dele aqui agora. Eu disse, mas por quê? Eu disse, porque enquanto eles estão orando, a minha carruagem já vai trazer vitória dentro da casa deles aqui agora. Senhor, se é verdade o que sai da minha boca aqui agora, aonde eu ver alguém que está de olhos fechados orando na tua presença, abra o céu aqui de São Miguel Paulista aqui agora e traga felicidade ao coração de quem já está ouvindo a tua voz aqui agora. Feche os olhos toda a igreja e por 1 minuto faça a sua melhor oração pela sua casa aí agora, vai. Eita, tô vendo um anjo de guerra marchando aqui. Anjos são ministradores do céu, entrega aquilo que Deus manda. E já tem anjos voando aqui dentro desse templo aqui agora. Jesus falou para mim, fala para quem está te ouvindo, que essa semana eu vou mudar o cativeiro da casa deles. Essa semana eu vou trazer alegria dentro da casa deles. Essa semana eu estou trancando a morte no inferno agora, porque não vai ter óbito na tua casa, vai ter culto de ação de graça. Essa semana não vai ter prova, vai ter culto de bênção na tua casa. Assim diz o Senhor, enquanto você ora, eu renovo a minha igreja mais uma vez nesse culto aqui agora. Feche os olhos e deixa Deus te renovar nessa oração aí agora, vai. Eu não perdi o controle. Pastor, lá em casa só eu sou crente. Calma, a próxima Santa Ceia você vai estar com a tua família dando glória a Deus aqui. Pastor, eu vim hoje, mas meu filho se arrumou para ir para a balada. Calma, o próximo congresso o teu filho que vai estar pregando e você sentada dando glória a Deus na mensagem dele. Pastor, lá em casa minha filha não quer saber de igreja. Calma, essa semana Deus vai pegar essa garota na tua família. Eu vou falar para quem está entendendo essa palavra. Antes da bênção apostólica ser liberada, eu vou provar para a tua casa do que eu sou capaz de fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Se você crê nessa palavra, abra a boca para dar glória a Deus ao céu aí. Oh glória. Essa irmã que levantou a mão aqui, ó, que está com uma blusinha amarela, clara, manda ela me olhar para mim. Eu não perdi o controle da situação. Olha o que Jesus falou. Eu não perdi o controle da situação. Quem olha a senhora, digo senhora com respeito, quem olha a senhora aqui chorando, ouvindo a mensagem, nem imagina a luta que a senhora passou um tempo atrás. Deus me mostra a senhora toda entubada, e dentro desse hospital eu via o anjo do Senhor dizendo assim, ainda não é hora da sua morte. Jesus falou para mim, fala para ela que eu dei livramentos, mas não foi poucos não. Mas esse livramento que eu dei agora, foi para que meu nome viesse ser glorificado no meio da tua parentela. Porque tem gente na parentela que quando viu a senhora entubada, achou que o Covid ia matar a senhora. Deus disse não, fala para ela que esse ano é ano de testemunha, é ano de glória, é ano de milagre, é ano de vitória na família dela. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Estende a mão para ela ali
toda a igreja ali, levante a mão para ela ali, toda a igreja. Deus está entrando no hospital da Baixada Santista agora, e vejo um homem sentado na maca chamado Ernesto. Jesus falou, fala para ela que eu estou entrando nas plaquetas dele, eu estou entrando no pulmão dele, estou entrando no coração dele, porque vocês estão preocupados achando que Ernesto vai morrer esse ano, mas assim diz o Senhor, eu sou vida na tua casa, diz o Senhor. Ah, se você entendesse isso daqui, levante a mão para ela ali, toda a igreja. Jesus falou para meu filho, quando a igreja começar a orar pela casa dela, eu vou tomar uma serva de Deus que vai levar sangue para você levar para ele lá. Jesus falou para mim, fala para ela que não vai ter óbito na família, vai ter culto de ação de graça. Diz o Senhor, eu entro dentro do hospital da Baixada agora e fala para a tua família que ele está vivo. A casa vai voltar a ficar de pé, a família vai voltar a ficar de pé. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Levante a mão para ela, direcionada a ela ali, toda a igreja. Jesus falou para mim, quando a igreja começar a orar pela senhora, eu irei tomar uma serva de Deus aqui, que eu não sei nem da onde ela vai sair, mas da mão dela vai sair a cura do rapaz, vai sair a cura do homem de Deus lá. Jesus falou para mim, fala para ela, avisar para a família lá do outro lado, que esse mês vai ser culto de ação de graça na casa deles. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Levante a mão e comece a orar pela casa dela. E agora, vai. Vai, começa a orar pela casa dela e agora, vai. Senhor, traga essa serva de Deus que vai vir marchando aqui. E quando ela vir marchando e colocar a mão na serva de Deus, o anjo do Senhor já está indo para a Baixada dentro do hospital curar o rapaz agora. Senhor, enquanto a igreja está orando, traga alegria ao coração desse vaso aqui agora, porque a mão dela já está suando desde quando o coral estava cantando, desde quando a mocidade estava louvando. Sai da cadeira, minha filha, e deixa Deus te renovar. E agora? Eu não perdi o controle. Vai dando glória porque Deus está dando coragem a ela. Vai dando glória porque Deus ainda está dando coragem. Sai da cadeira, serva de Deus, porque quando você colocar a mão na mão dela, você vai ver o que o Senhor fará dentro da tua casa aqui agora. Ai, ai, ah, se você desse glória. Ah, se você desse glória. Ah, se você desse glória. Eu vou falar para quem está de mão aberta dando glória. Essa semana a tua casa voltará a ficar de pé, diz o Senhor. Estende a mão para ela ali, toda a igreja. O Covid não te matou e não vai ser a hora agora que ele vai te matar, serva de Deus. Assim diz o Senhor, quando eu dar a ordem, Deus vai te levantar numa força tão grande dessa cadeira, que eu não sei nem como Deus te toma nessa igreja. Mas Jesus falou, fala para ela, que meu nome hoje no meio da parentela é felicidade, 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 felicidade. Quem crê na vitória da casa dela, abra a boca para dar glória. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado aí, por gentileza. Diga para ele, diga para ela assim, ó, ele não perdeu o controle. De novo, diga a ele, não perdeu o controle. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Vem cá, serva de Deus, aqui está de roxo. Aqui está de camisa roxa, perto dela ali. Isso, toca nela aí, por gentileza. Toca nela. Vem cá correndo aqui, isso, vem cá. A senhora de Lilás, né? Vem cá. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. O que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai se alegrar, tá? A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira essa semana. Vem cá. Tá vendo aquele casal bonito lá na ponta do extintor? Fica em pé. Qual foi o dia que eu decepcionei vocês, diz o Senhor? Qual foi o dia que eu fiquei em silêncio na casa de vocês, diz o Senhor? Enquanto eu olho para vocês, eu vejo uma moça chamada Sheila. Eu não sei se é mãe, não sei se é irmã, não sei se é da parentela, mas Jesus falou para meu filho, quando tu tocar na mão desse vaso, ela vai levar o coração novo para Sheila. Porque ia passar abril, maio, junho, vocês estariam no velório dessa mulher. Jesus falou para mim, fala para eles que meu nome hoje é alegria na casa deles. Eu não sei se vocês vão aguentar isso.
Mas quando eu bater na mão dela, ela vai marchando. Não sei como Deus vai tomar ela aqui. Mas quando ela tocar na mão de vocês, há uma alegria que vai tomar conta de vocês aí agora. Mande um recado para Sheila. Fala para ela que eu estou trocando a idade dela hoje. Estou fazendo ela uma garota de 11 anos de idade dentro da casa de vocês. Abra a mão. Corre lá e leva o coração para eles lá agora. Sai do meio porque Deus vai tomar ela agora. Ai, sai do meio porque Deus vai tomar ela marchando agora. Tá, se você desse glória, eu vou falar para quem está dando glória. A vitória dela é a vitória de quem está dando glória. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Fique em pé do seu banco aí. Fique em pé do seu banco aí, por gentileza. Fique em pé do seu banco aí, por gentileza. Fica de frente com quem está do seu lado assim, ó. Encare ele, encare ela assim, ó. Encare ele, encare ela. Olhando no olho dele, olhando no olho dela, diga assim: ele não perdeu o controle. De novo, diga assim: ele não perdeu o controle. Mais uma vez, diga assim: ele não perdeu o controle. Põe a mão no ombro dele, põe a mão no ombro dela. Quando eu dar a ordem, quem está me ouvindo, diga amém. Quando eu dar a ordem, você vai fazer sua melhor ação por ele e por ela. Quando eu falar já, você vai orar. E os meus amigos aqui dos instrumentos vai cantar aquele: não perdi o controle, não. Tá? Quem está me ouvindo, diga amém. Não se assuste, pregador, porque ao terminar essa campanha, esse culto de hoje, já vai ter um banquete preparado na sua casa para você dar glória. Eu conto um, Senhor, eu quero um sinal nessa oração aqui agora. Eu conto 2, aonde houver alguém batizado com teu Espírito Santo. Eu conto 2,5, aonde houver alguém que já está sentindo a tua glória aqui agora. Renova eles nessa cadeira aqui agora. Eu conto 3. Deixa Deus te usar nessa oração aí agora, vai. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Tem, Manácia. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, não perdi o controle. Deixa Deus te renovar nesse banco